Olá, como vão todos? Estamos começando mais um Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Estou aqui do meu lado com a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo de Oliveira e hoje nós vamos conversar a respeito de racismo. Nas atuais discussões envolvendo exatamente o racismo, desde as ações policiais em lugares mais pobres até a diferença de ganhos entre pretos e brancos no mercado de trabalho, existem muitas pesquisas falando exatamente sobre o porquê dessas diferenças que existem no dia a dia que se faz em relação a pretos e brancos. Um dos aspectos que vem sendo levantado é a questão da discriminação. Ela estaria na raiz de processos que prejudicam os negros em várias esferas do Brasil. E aí nós temos algumas situações, por exemplo, no Brasil, nós temos mais mulheres negras que são mães sozinhas. Nós temos também pretos e pardos adultos que ganham menos e ocupam menos cargos de chefia. Nós temos também os negros, representando 58% da população, mas que ocupam apenas 24,4% das cadeiras na Câmara Federal. Ana Cláudia, eu queria saber de você exatamente sobre essas discussões sempre muito atuais, enfim, e que vira e mexe sempre voltam à baila nas discussões. É possível a gente dizer que essa discriminação acontece apenas porque a gente olha para a pessoa e diz assim: é negro, não presta, é branco, presta? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar a seu lado fazendo essas análises. Eu cumprimento a você, internauta, que é a razão de nós estarmos aqui insistindo em fazer estes debates, que são debates pertinentes, são debates de caráter societário, histórico, cultural, político. O racismo, ele é um tema grande, porque pode ser analisado em uma perspectiva bastante diversificada, porque ele é muito grande e dizer que somente um foco dá conta de compreender o racismo talvez limite essa compreensão. Por exemplo, nós podemos começar fazendo uma pontuação do racismo estrutural. Racismo estrutural é algo que está ligado à forma como a sociedade brasileira ela estruturou sua história. História que tem um caráter econômico, que tem um caráter cultural e político bastante definido. Então, é necessário ter um pouco de compreensão de como foi o processo da colonização desse país e ter a abertura para uma análise do que é uma colonização predatória, de como ocorre uma colonização predatória e compreender o que levou, o que motivou o Brasil a entrar na investida da diáspora negra do continente africano até estas terras. É preciso compreender que, sendo uma terra colonizada majoritariamente por portugueses, porque nós sabemos que não foram somente portugueses que estiveram aqui no período correspondente a 1400, 1500. Porém, majoritariamente, uma colonização majoritariamente portuguesa, também herdou de Portugal o escravagismo que Portugal já empreendia, buscando negros no continente africano. Então, a escravização de mão de obra, ela é algo que, inclusive, antecede a essa busca de pessoas de cor lá na África. Ela é algo que está na história da Europa, na história antiga,
como algo que se resume basicamente ao uso da mão de obra, ao uso da energia motora, ao uso do corpo do outro, vencidos em guerras, nações inimigas que eram derrotadas e transformadas em escravo. Portanto, é muito importante que a gente desligue a palavra escravidão necessariamente da cor. Escravidão é submeter o corpo de alguém que foi vencido numa batalha de força, para utilizar a sua energia motora em um processo produtivo exploratório, 100% exploratório. Então, isso é algo que antecede o próprio capitalismo. Já era visto na Grécia, já era visto nos povos antigos. Não é isso? Inclusive, na Grécia, a Grécia tinha gregos escravos. Tinha escravos que eles eram nacionais, eram gregos, mas eram escravos de outros gregos. Então, o fenômeno da escravidão é ligado exatamente a essa condição que o ser humano, digamos assim, escolheu ou construiu para mostrar que a condição de um povo vencedor e um povo escravizado é algo que se arrasta no decorrer das eras. Só complementando... Eu acredito, Odilon, que é o processo produtivo que é a mola mestra da escravização. Só um complemento em relação à informação que você passou sobre a escravização no Brasil. O Brasil, como a gente conhece, foi o país no mundo que mais recebeu escravos entre os anos de 1500 e 1866. A estimativa da quantidade de escravos que veio para o Brasil foi de 5 milhões de escravos, 5 milhões de negros africanos escravizados, arrancados da África e vindos para o Brasil, ou através do tráfico legal, ou através do tráfico ilegal, como ficou constatado no século XIX. Então, para que aquele fio da meada não se perca, é muito interessante que nós possamos dar relevância à compreensão de que o processo de escravização ele é muito mais antigo do que o escravagismo implantado no Brasil. Então, ele não é algo necessariamente vinculado à cor. Não é. A escravização, no geral, na história do mundo, ela é algo que independe da cor. Ela foca realmente no uso da força motriz, do corpo, para o processo produtivo. Então, nações antigas que possuíam escravos, elas tinham um benefício econômico, majoritariamente econômico, sobre a presença do escravo. Então, sendo o Brasil uma terra que foi vítima de uma colonização predatória porque ela veio para destruir mesmo, destruir os povos originários, as culturas autóctones, elas foram suplantadas pelas culturas exóticas trazidas da Europa, a questão da religião, a questão do vestuário, exatamente, a questão da culinária, tudo isso foi sendo... E a língua, que é uma das maiores vítimas da colonização, é a língua, a linguagem. O Brasil possuía milhares de dialetos, formas de comunicação diferenciadas. E essa colonização predatória, ela predou a língua, ela impôs a língua portuguesa como única língua nesse país. E eu não estou falando ainda nem da chegada dos africanos, mas ainda nos povos originários do Brasil. Então, essa colonização que não encontrou resposta satisfatória nos povos originários para o seu processo produtivo, tudo vinculado à questão da exploração econômica, porque houve reação, houve fuga, houve muita morte. Inclusive, existiram povos originários que eles preferiam o suicídio à escravização. Então, devido a todo esse grande trabalho que a mão de obra indígena ela oferecia aos colonizadores, e já conhecedores da importação de africanos e da escravização de africanos,
por parte da experiência portuguesa, eles investiram em trazer estes indivíduos para o Brasil. E aqui se implantou o escravagismo, que adquiriu um perfil negro por conta da vinda massiva de homens, mulheres, crianças, pessoas negras de vários pontos do continente africano, que é um continente majoritariamente negro. Então, daí nasce a estrutura econômica escravagista, de base escravagista. Então, na análise que nós costumamos fazer, o racismo que nós temos de caráter estrutural, ele teve na negritude um ancoradouro, mas não é a principal causa do escravagismo. Por exemplo, caso no continente africano os indivíduos fossem de cor laranja, nós teríamos um escravagismo baseado na cor laranja, e nós teríamos um preconceito racial vindo desta cor por conta do modo de produção que foi instalado a partir do uso dessa força motriz explorada em 100% das suas possibilidades. Eu acho importante, Odilon, fazer esta ênfase de que a escravização no Brasil ela teve finalidade econômica. Por quê? Porque mais adiante nós vamos fazer análises que vinculam o racismo aos interesses do capital. Não é algo unicamente ligado à melanina. Nossa linha de análise, inclusive, questiona essa visão de que racismo se resume à melanina. Racismo ele vai além da melanina. Inclusive, é muito interessante trazer outras vítimas de racismo no Brasil, como, por exemplo, os asiáticos, como, por exemplo, as pessoas vinculadas à religião do Oriente Médio, vinculadas ao islamismo. É interessante dizer que os ciganos também são vítimas de racismo. Então, não é somente a questão da melanina, embora a melanina ela seja um indicativo. Então, a negritude, ela visibiliza as vítimas de racismo de uma maneira muito forte. Por quê? Porque nós temos uma quantidade muito maior de pessoas herdeiras destes negros, herdeiras biológicas, que estão no DNA, inclusive está no nosso. Desse povo que foi trazido, vítimas dessa diáspora. Olha como é interessante, instigante, complexo e não deve jamais ser transformado em algo superficial. Para entender racismo estrutural, nós temos que, às vezes, deixar ir alguns conceitos ou preconceitos que foram elaborados de maneira simplista. Por quê? Porque a raiz do racismo ela está no processo produtivo. Porque houve escravização para facilitar o ganho econômico. O ganho econômico. Não houve uma intencionalidade de escravizar para fazer uma divisão de raças porque o branco é mais bonito. Não foi. Em consequência econômica, o branco, ele foi legitimado por ele mesmo, porque ele se tornou o dominante neste cenário. Ele foi legitimado como aquele que estaria fadado ao sucesso. Mas deixa eu interromper só você, Ana, só para poder colocar alguns conceitos que hoje circulam exatamente nessa discussão sobre a discriminação. Vamos lá. O preconceito é deixar de contratar um negro apenas por causa da existência de um branco, ou seja, você escolhe entre o negro e o branco, você escolhe o branco, ou o mercado enxerga um negro como menos produtivo que o branco. O aumento da competição no mercado de trabalho tende a reduzir as diferenças salariais associadas apenas à cor da pele? Então, mais uma vez, nós vamos dar um mergulho lá na estrutura para poder chegar
a essa discussão aí. Porque, olha, quando escravizado, o indivíduo de cor, ele também reagiu. Existem na história do Brasil focos de revolta em todas as regiões onde a escravidão ela fincou o seu cajado. A partir da compreensão de que o indivíduo negro ou o indivíduo escravizado que chegou aqui e ele era negro, ele não tinha alma, foi permitido de maneira oficial que se colocasse sobre aqueles corpos tratamentos similares aos que eram colocados aos animais de tração. Então, torturas e muitas crueldades para que os indivíduos obedecessem, para que se adequassem. Porque, de um lado, você imagina que povos livres que existiam lá no continente africano, reinados, hierarquias próprias, sociedades com sistemas próprios, e de repente o indivíduo perde tudo, é desterritorializado, é separado, é explorado e é humano, tem reações. Para conter essas reações e para não colocar em risco o poderio econômico que se utilizava daquela tração humana para dar certo, para lucrar, foi permitido que tratasse aqueles indivíduos como destituídos de alma. Então, eles eram bestiais, eles eram apenas corpos com a anatomia humana, mas muito diferente dos que conduziam a nação pela cor, negros e com cultura diferente, fala diferente, crenças diferentes, tudo contribuía para que fosse tornado um corpo marginal. E o pior para os detentores dos poderes era lidar com a reação de tantos corpos na condição de marginais. Então, o medo, a tortura, a morte, o requinte de crueldade foi muito presente neste cenário para conter as reações. Tanto que a história da escravidão brasileira ela ainda não foi contada totalmente. Existem lapsos longos nesta história que são lapsos de tanto teor criminoso que foram escondidos, foram ocultados. Aqueles que, a cada vez que se elenca uma parte nova, é um novo terror que se elenca. Então, pensa no quanto era oportuno e necessário para a classe dominante marginalizar corpos negros. Marginalizar. Ou eles se tornavam dóceis aos interesses, ou seriam apresentados como grandes perigos, portadores de perigos para a sociedade branca, a sociedade que crescia como dominante e construía a hegemonia, inclusive na questão econômica. Não é à toa, Odilon, que iremos ter no Brasil conceitos como o de Lombroso, que, a partir de estudos que eram feitos naquele momento histórico, lá no século XIX, associava a criminalidade à negritude. Não era algo que vinha do nada, vinha lá daquela experiência primeira, onde o dono de terra, o senhor, ele precisou criminalizar o corpo negro para dominá-lo mais, para explorá-lo mais, para tirar dele qualquer legitimidade de reação. Então, existem histórias dispersas, esparsas, que falam de reações de negros que afetaram famílias brancas em casas grandes, revoltados, cheios de ódio. Fala-se de estupro também de mulheres brancas, até porque o estupro da mulher negra era muito comum, era uma coisa naturalizada. Também se fala de raptos de mulheres brancas em histórias esparsas. E se o branco podia fazer isso com a mulher negra, o negro não podia fazer com a mulher branca. Era preciso criminalizá-lo, transformá-lo em algo assustador. Era preciso internalizar o medo do homem negro, principalmente o medo do homem negro. Era o medo da pessoa negra no geral, mas do homem negro em particular, porque ele era aquele que dominava a arte da luta física. E aí nós vamos construindo aquilo que mais na frente Lombroso vai legitimar com o cunho científico, a cientificidade questionável, obviamente, do século XIX, mas que naquela sociedade, ela tinha um peso, uma afirmação. Gente, até hoje,
existem parcelas da polícia brasileira que se fiam em Lombroso. E isso é uma coisa assim que já era para ter sido superada, mas por que não foi? Porque manter o racismo estrutural tem servido aos interesses da classe dominante. Tem servido, e servido muito bem. Então, é uma história muito grande que a gente não consegue resumir no tempo de fala do nosso programa, não. Mas nós vamos tentando juntar alguns pontos para falar com mais propriedade e dizer que, se hoje, no século XXI, um empregador, ele ainda escolhe entre um candidato branco e um candidato negro, ele vai escolher o branco, é porque ele ainda está sob a influência que nasceu lá atrás sobre a periculosidade, o risco, a marginalidade do corpo negro. Aí é onde entra a necessidade do esclarecimento para combater o racismo estrutural. Racismo estrutural não se combate com gritos de moralismo. É muito importante saber disso. É muito importante. Até porque todo grito moralista ele gera um certo asco no indivíduo. Não é a golpes de moral que você vai quebrar o racismo estrutural. É com golpes de conhecimento. Você não está construindo, você está construindo uma diferença que existe entre racismo e discriminação, é isso? Na verdade, racismo é algo que nós estamos analisando na perspectiva da estrutura econômica brasileira e ele está incrustado como algo que foi extremamente benéfico ao lucro, ao domínio dos corpos negros para retirar dele a força motriz. A discriminação, ela nasce exatamente como elemento que foi fortalecido para o domínio destes corpos. É uma espécie de filha do racismo, é isso a discriminação? A discriminação, ela é filha do poder, porque o poder, ele não cria discriminação somente com o corpo negro. O poder, ele cria discriminação com o corpo feminino, ele cria discriminação com o corpo hétero, ele cria discriminação com o corpo homo, a depender do seu interesse. Então, a discriminação, ela é filha do poder. Agora, o racismo que nós temos no Brasil, ele é filho da estrutura econômica, da estrutura histórica. O que é que você acha da frase desses movimentos que surgem na internet, principalmente vindo na onda do que aconteceu lá nos Estados Unidos com o George Floyd, enfim, que dizem assim, essa frase é brasileira, não é? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. É assim que funciona? Olha, esta frase, ela pode vir eivada de intenções bastante democráticas, inclusive, mas eu creio que ela confunde. Por quê? Porque ela mistura elementos que precisam ser compreendidos de maneira distinta. Nós sequer compreendemos bem racismo, nós sequer conseguimos ainda ter uma experiência intensa de democracia e nós juntamos elementos deste modo, que são grandes em ontologia, são grandes em expressão e em significado e em consequência, nós conseguimos muito mais confusão do que esclarecimento. Eu creio que o caminho é seguir o rastro do racismo estrutural e perceber que o que mantém o racismo em alta não é exatamente as pessoas por uma escolha deliberada. Eu escolho ser racista porque eu odeio negro. Não é só isso. É preciso conseguir entender o que construiu esse ódio ao negro. Quem construiu esse ódio ao negro? O que construiu? O que mantém esse ódio? Porque, Odilon, se eu continuo culpando as pessoas e não percebo que é a estrutura que está se beneficiando disso, vamos ficar o tempo todo com gritos moralistas, uns de um lado, outros do outro. A estrutura que sempre se beneficiou vai continuar se beneficiando, sem nenhum tipo de arranhão. Por quê? Porque nós vamos construindo espaços de identitarismo liberal. O identitarismo liberal, ele é a melhor coisa para a estrutura de poder. Por quê? Porque os indivíduos, eles vão se digladiar, em teoria, longe da estrutura. A estrutura permanece intacta, defendida, protegida, explorando, utilizando, gerando essas situações e os indivíduos entre si criando espaços de debate odiosos.
porque o indivíduo branco diz, você me acusa de racista, eu não sou racista, porque é uma coisa da opinião dele. Aí o indivíduo negro diz, você é racista porque eu sinto na minha pele a discriminação. E as coisas assim, fica numa guerra de força entre indivíduos. Que fique bem compreendido que não é uma condenação da denúncia do racismo de maneira nenhuma, mas é um chamado para a racionalidade do estudo sobre o racismo. Por que a criança ela não gosta da boneca negra? Aí vai se elaborar várias teorias sobre isso, mas a estrutura criou um modelo de gente que é um modelo para ser apetecido. E um outro modelo de gente que é para obedecer a um padrão de uso, de usufruto. Se não for pelo conhecimento, para desmistificarmos toda esta aura de maldade das pessoas e entender que, além das pessoas, existe algo que o nosso queridíssimo Karl Marx ele identificou como superestrutura. Se no capitalismo nós temos na maquinaria a estrutura, na fábrica, no capital, no dinheiro, a estrutura, na ideologia que perpassa as relações, a superestrutura ela atua. Então, discutir racismo numa sociedade capitalista com um histórico de colonização e de exploração que desemboca no escravagismo, e o povo que veio foi o povo da África, e esse povo é negro, e daí se estrutura um racismo que define negros como menos importantes e brancos como mais importantes. É preciso que nós saibamos olhar para a estrutura que gerou isso, a estrutura que se beneficia disso, e a partir do conhecimento, ir lutando contra o racismo. Os brancos, em geral, são mais estudiosos que os negros. Os brancos merecem trabalhos mais valorizados que os negros. As negras têm mais jeito para domésticas do que as brancas. Os brancos são mais evoluídos que os negros. Segundo alguns estudos, preconceito em uma região é associado ao aumento significativo na vantagem salarial de brancos em relação aos negros. Queria que você comentasse isso. Então, vamos para o território já depois de todo o processo de libertação formal de escravos e a negritude jogada a esmo para sobreviver da maneira que conseguisse, uma parte agregando-se à Casa Grande voluntariamente para trocar trabalho, servilismo por alimento, por roupa, por um abrigo. Imagina uma multidão de desterritorializados, despossuídos, marginalizados, já com a marca da cor como um elemento de distinção para baixo, largado nas grandes cidades, ocupando morros, as partes em que os brancos que lá estavam não queriam, e sempre pelas margens, construindo ou tentando, lutando para construir lugares onde suas vidas se firmassem. Porque o processo da diáspora, ele trouxe um tipo de dor, a escravização, um outro tipo de dor, e o recomeço após a finalização desse processo formal de escravização, um outro tipo de sofrimento. E aí, Odilon, como pensar de maneira igualitária o acesso de negros ao estudo, à educação? Você imagine que na região nordeste do Brasil, por exemplo, onde a escravidão ela arrastou-se com outras características, onde os indivíduos eles foram apropriados pelos partidos de cana, por exemplo, para trabalhar como mão de obra baratíssima, em troca praticamente somente da condição de sobreviver.
No Rio de Janeiro, a história negra tem outras características, porque o indivíduo lá ele vai ter uma história mais urbanizada. E imagina a descendência dos quilombos, que também consegue, no meio da mata, ainda ter algum tipo de foco de sobrevivência. Tudo isso afastado da educação formal. Se a educação formal no Brasil do século XIX ela era um desafio imenso para as populações, porque a educação ela era algo colocado muito dentro da casa grande para os filhos dos abastados latifundiários, e quando começou a sair desta interiorização para a construção de liceus, aquelas escolas que formavam mais os filhos homens, formavam na matemática, na astronomia. Tudo isso aí eram para os brancos e filhos de pessoas abastadas ou vinculadas a elas na condição de abençoados, afilhados, agregados, enfim, os que estavam ainda presos ao campo, ao trabalho de músculo. O filho dele não tinha acesso à escola. O que estava batalhando nas matas, como? Os que estavam batalhando nas margens dos centros urbanos, também não, porque ainda não existia um processo formal, não existia um sistema de ensino brasileiro. Quando nós estudamos sobre a formação do Brasil na questão educacional e vamos encontrar os jesuítas, eles tinham um trabalho voltado para os grupos indígenas até um certo período. E depois eles foram também expulsos daqui. Isso não contemplou a maioria, isso não contemplou um processo societário de acesso formal a um sistema de ensino. É verdade que eles trouxeram a estrutura do sistema, mas essa estrutura ela passou por muitos vieses. Mas quando a educação brasileira ela é algo que se abre descentralizando acessos, meados do século XIX, quase chegando no século XX. Então, nós temos a história que dificultou o acesso do povo negro às bancas formais de educação, sim. Não pela incapacidade, não é isso? Nunca foi pela incapacidade cognitiva e nem física, mas uma incapacidade colocada por cima como quesito social. Um quesito social que vem de uma história de exploração e de exclusão desse povo de tudo que o que fosse percebido como benefício. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você acha dessa ideia? Os negros matriculados na idade certa, no ensino superior, eles são considerados, eles têm uma evolução, digamos assim, no ensino superior, considerada mais lenta que os brancos. Na escola, o aluno negro tende a receber nota menor que o branco em matemática, por exemplo, isso diretamente do professor. Você foi professora tanto de alunos do ensino fundamental, como do infantil, e também em faculdade, em universidades, enfim. Você já viu essa diferença que o professor faz entre o preto e o branco na mesma sala de aula? Você já acompanhou comentários lá na sala dos professores a respeito disso? Inclusive, eu fiz uma pesquisa de mestrado na temática étnico-racial na escola, a vinculação na escola. Então, eu posso te dizer que tudo que eu ouvi enquanto pesquisadora, eu fiz um processo denominado de observação participante, porque eu estava ali como membro e eu também estava como pesquisadora. Então, eu ouvi, sim, muitos comentários referentes a alunos negros, mas a base deles, em geral, era algo no sentido da opinião do professor sobre processos de indisciplina.
o negro era mais indisciplinado que o branco na cabeça Processos do de professor. indisciplina, a coisa mais ligada ao comportamento. Mas isso era real? Então, mesmo, ou era realmente a posição do professor? É por isso que nós nunca podemos desvincular nossas análises das raízes históricas, não é? Nós nunca podemos. Então, nós temos que olhar para esse aluno, quem é esse aluno que chegou na escola. Por exemplo, as escolas que eu pesquisei, elas eram escolas públicas. E nas escolas públicas, os alunos eles vinham de lugares muito semelhantes. Porém, existiam agravantes socioeconômicos nas famílias de melanina mais acentuada. Ou seja, as famílias negras, elas viviam uma dificuldade econômica mais acentuada. Por quê? Porque a renda era menor. A renda era menor. A presença também de cooptação de muitos jovens negros para o tráfico, este movimento conhecido como aviãozinho, era também algo bem gritante, porque eram escolas de bairro muito aproximadas de lugares conhecidos como grandes bocas. Então, estes meninos, eles apresentavam talvez uma ousadia um pouco maior. E muitos professores demonstravam, sim, opiniões bastante preconceituosas com estes alunos. Mas é assim, gente, eu não favoreço debates apaixonados, tipo o bom e o ruim, o certo e o errado. É muito interessante perceber o que está por trás de cada ação. Quem é professor de escola pública e lida, por exemplo, com 40 alunos dentro de uma sala de aula, há uma tendência a buscar os que se comportam melhor, como os ideais. Olha, é um trabalho puxado, é um trabalho cansativo, é um trabalho desgastante, mas isso não justifica nenhum tipo de discriminação, é óbvio que não. Porém, o professor que está ali como herdeiro de uma cultura discriminatória, ele já chega ali com aquela bagagem. Quando ele encontra o agente, ele identifica o agente e é mais propenso a jogar sobre aquele agente pré-determinado as condicionantes que ele já traz como pessoa fadada ao fracasso. Então, não aprende nada porque brinca mais na sala, perturba todo mundo, é um menino inquieto. Agora, o que está por trás da inquietude daquele menino? Um mundo adulto extremamente cruel, perverso, cheio de ameaças, porque se o indivíduo pega uma determinada quantidade de droga, ele precisa ter a responsabilidade de repor aquele dinheiro ali e com uma responsabilidade de data, de dia, de hora. A vida dele fica em risco se ele não cumprir isso. Olha, a responsabilidade desse debate para crianças, adolescentes e jovens negros que estão nas periferias. Se o olhar do professor não contempla este tipo de vulnerabilidade social que aquele aluno ele carrega em silêncio, porque geralmente isso não é algo dito, não é algo verbalizado, é algo que chega assim aos ouvidos de um pesquisador através de diálogos de terceiros, de segundos, sabe? Porque nós não podemos invadir as histórias dos alunos de modo a me mostre o que está por trás. Não podemos. Mas existe estudo justamente para que a gente possa entender o que movimenta determinados comportamentos. Então, dentro da mesma sala de aula, é possível ter um aluno negro que não tem essa situação, que a situação social dele, a situação familiar dele é mais estabelecida, e ele tem um nível de produtividade cognitiva no mesmo nível dos brancos, porque nunca foi uma coisa do DNA, da biologia, é algo da sociedade que perturba muitas vezes a interação deste aluno, desta aluna, que são negros e que começam a carregar esse estigma de que o aluno negro ele não dá certo na sala de aula, ele é mais atrasado, ele perde mais, mas ele já perdeu antes de chegar. E tem alguns que nem conseguem chegar. Já ouviu alguma situação de que quem faz uma reclamação disso é porque é coitadismo?
Olha, hoje com as redes sociais e as análises muito superficiais das coisas, tudo é possível de ser dito, tudo é possível de ser apontado, de ser colocado, cada um usa a boca do jeito que quer, ou usa o teclado do jeito que melhor apetece. No entanto, o racismo brasileiro ele garante a toda pessoa negra o direito de luta contra o racismo, de denúncia contra situações de descompensações, de perseguições, de discriminação. É algo legítimo, porque é algo que afeta o indivíduo. Mesmo quando nós consideramos a mestiçagem que miscelou a cor, diminuiu ou intensificou a melanina através da mistura de raça, de DNA. As pessoas de cor mais escura, elas, de cara, elas encontram os estigmas, porque eles estão preparados, olha, de uma maneira secular. É uma bagagem secular de preparo de estigmas para colocar sobre as pessoas negras por conta de toda esta estrutura de violações, esta estrutura que sempre deu lucro para os detentores de capital. Então, reclamar, denunciar e movimentar lutas contra o racismo é algo legítimo, algo justo, precisa ser feito, mas é necessário ir além do grito. É importante demais que se tenha o conhecimento, a discussão para além do moralismo. Porque, por exemplo, como pesquisadora e como cientista social, como cidadã, eu não concordo em transformar a palavra branco, por exemplo, em xingamento. Quando o indivíduo se relaciona com alguém e diz assim, você é muito branco, isso é coisa de branco. Branco virar algo pejorativo é você criar um processo novo que não vai afetar em nada a estrutura e só vai afetar as pessoas e dividir ainda mais as pessoas. Nós temos que compreender que a razão, a raiz da nossa sociedade miscigenada, ela também comporta a pessoa branca. E a pessoa branca em si, hoje trabalhadora, habitante dos subúrbios, das periferias, elas não são as culpadas, porque essa palavra culpa é algo que sempre limita o entendimento. Então, assim, nós temos um modelo econômico de país que é extremamente racista. Isso é verdade. Então, que sistema racista? E não transformar a palavra branco em responsável. A responsabilidade está na estrutura, a responsabilidade está no sistema e não na palavra branco, não na pessoa branca. Porque eu conheço muita gente branca que não é racista e eu conheço gente negra que é racista. Então, é o sistema, é a estrutura, e é contra isso que nós devemos nos posicionar. É o racismo, e não uns contra os outros. É o racismo, por exemplo, que explica o fato de preto ainda só elegeu, quase exclusivamente eleger branco? Aí, Odilon, existe uma outra linha de análise onde a subjetividade ela vai sendo trabalhada pela superestrutura, sempre em benefício do poder. Então, o negro ele teve a sua estima afetada desde o princípio, e isso entra como padrão de beleza, como padrão de produtividade, como padrão cognitivo, enfim, uma gama de situações descompensatórias que foi sendo criada e disseminada. Então, a recusa pelo próprio cabelo, pela própria cor, pelo nariz, pelo lábio, tudo isso são partes deste conjunto de crueldades que foi sendo criada sobre a estima negra. Por isso é muito importante hoje a criação, a divulgação dos movimentos de referência, de cor, a valorização do cabelo, a valorização da cor da pele, do nariz, da raiz negra, da raiz africana. Tudo isso é muito importante porque diminui o impacto desta secular invasão à estima da pessoa negra.
E aí, Odilon, é onde em termos societários, nós encontramos pessoas negras que rejeitam pessoas negras como lideranças em detrimento de uma pessoa branca. E aí você vai encontrar também nessa relação um certo favorecimento à representatividade do branco, porque ele foi apresentado como o ideal, o mais preparado, o mais poderoso. Gente, e são constatações que precisam ser feitas com muita calma, porque nós precisamos compreender que, assim como um tempo histórico foi necessário para que se criasse toda esta situação, haverá um tempo histórico também necessário para a desconstrução e a recriação de uma sociedade mais humanística, mais diversa, mais respeitosa, mais tolerante. Hoje nós podemos dizer que a voz da pessoa negra, ela ganhou um eco muito interessante a partir das políticas afirmativas, a partir da Lei 10.639/2003, que foi colocada dentro da escola para que se discutisse, desmistificando as questões da cultura negra. Mas também nós percebamos as reações da sociedade tradicional brasileira com relação a estas políticas. Quantas pessoas são contra a política de cotas? Muitas pessoas são contra as políticas de cota, assim como também são contra a Bolsa Família, assim como também são contra a naturalização, né, da cultura negra no ambiente escolar e no ambiente social. Por quê? Porque a religiosidade negra, ela foi um quesito de muita violência, muita violência. A legitimidade da fé católica e depois a legitimidade da fé evangélica, ela praticamente suplantou, ela encobriu a religiosidade negra. Bom, esse debate é muito amplo e a gente fez esse programa hoje dedicado especialmente a um tema, inclusive quebrando um pouco do protocolo que geralmente a gente segue de discutir temas interligados, enfim, mas o tema racismo, discriminação, etc., e, enfim, os temas que são englobados dentro dessa discussão sempre geram situações, debates muito grandes. E a gente, mesmo fazendo um programa de quase 1 hora, ainda assim a gente não consegue, digamos assim, secar a fonte, porque ela sempre tem mais assuntos, sempre as ideias vão vindo, e os temas e os debates, as ideias referentes a racismo, a discriminação racial, eles sempre brotam. Mas a gente encerra o nosso programa Dois Pontos aqui nesse dia de hoje, lembrando que o Dois Pontos está na programação da TV, da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Siga, compartilhe a nossa TV, divulga para os seus amigos, enfim, porque essa iniciativa veio para ficar. Muito grato, Ana Cláudia Laurindo. Nós, mais uma vez, recomendamos que você, internauta, vá ao Instagram e conheça Lotos Colares. Eu tenho aqui mais um exemplar de Lotos Colares no meu pescoço e ele é exclusivo. Então, vai lá no Instagram, conhece e valoriza a iniciativa de quem dignifica esse país. Muito grato. Até a próxima.